Olá, boa tarde a todas e a todos que estão assistindo ou que vão assistir essa palestra em algum outro momento. Palestra especial no aniversário da cidade de Salvador, em seus 471 anos de cidade fundada, apesar que a data 29 de março está imersa em uma problemática, porque de fato não foi a data da fundação da cidade de Salvador, mas sim a data da chegada de Tomé de Souza, primeiro governador-geral no Porto da Barra. Essa data foi instituída na década de 50 do século XX para ser comemorado o aniversário da cidade, data de fundação, mas não é a data de fundação, a gente não sabe ao certo quando a cidade foi fundada. Voltando, essa ideia foi do Museu Carlos Costa Pinto, convite do qual aceitei com muito prazer e agradeço imensamente a Bárbara Santos, do Museu Carlos Costa Pinto, e a Simone Trindade, pessoas muito queridas que desenvolvem um trabalho especial nessa instituição que é referência aqui na Bahia. Mando o meu abraço e o meu obrigado. Nessa fala, ao longo dessa pequena apresentação, de forma virtual, vamos fazer um passeio na cidade do Salvador na virada do século XIX e primeiras décadas do século XX, momento de importantes transformações no que toca ao seu espaço urbano, que definiram muitos limites da cidade naquele período, naquela época, intenções no que toca às suas elites econômicas, políticas, entre outras séries de problemática no que toca à visibilidade da cidade e como ela queria ser vista no Brasil e no mundo naquele momento. Aí a gente já pode perceber um pouquinho dessa visão. Como a palestra está sendo gravada, online, e imagino que não possa apresentar todo o conteúdo da pesquisa, até porque ficaria um vídeo muito longo. Eu nem sei se vai ter como disponibilizar completa no Facebook e no Instagram, mas de qualquer forma os links, as referências e as imagens eu vou tentar colocar ao longo do vídeo, então não se assustem se aparecer uma imagem ou outra de alguma construção, de alguma casa, de algum palacete, de alguma região da cidade do Salvador, que por acaso eu venha falar nessa apresentação. Feito isso, a gente começa de fato a apresentação da palestra, e antes de começar, a ideia de colocar Salvador e a sua bela époque tropical é evidentemente proposital, porque Salvador, óbvio, que não vive essa ideia de bela époque que a gente imagina, como aquela bela époque europeia que a gente vê nos livros, na literatura, etc. E tropical, evidentemente, porque estamos falando de uma cidade aqui dos trópicos, brasileira, assim como o Rio de Janeiro também experimentou e tentou fazer suas reformas urbanas. Por mais que a cidade do Salvador tentou se europeizar nesse momento do início do século XX, a cidade ainda continuava imersa em uma série de complicações do ponto de vista das intenções políticas daquele período. E os espaços escolhidos, o comércio e o Corredor da Vitória, foram assim elencados porque são objetos de uma pesquisa que já tem quase 10 anos, 9 anos e pouco, que surgiu inicialmente no Corredor da Vitória, utilizando fontes iconográficas, e depois partiu para a região do comércio, utilizando não só fontes iconográficas, como também alguns discursos, algumas formas de vender essa região comercial e a cidade do Salvador no início do século XX. Essa pesquisa, que começou há 9 anos atrás, acabou se desmembrando, ampliando o seu horizonte de espaço na cidade de Salvador, quando surgem duas fontes especiais nesse trabalho, que são livros de divulgação de comerciantes patrocinados tanto por empresários da época, como pelo governo estadual e federal, com o intuito de mostrar o que a cidade tinha do ponto de vista de exuberante, dessa cidade que já tinha passado por reformas urbanas, dessa cidade que caminhava em um sentido de mostrar que ela também era uma cidade, entre aspas, envolta, presente nessa bela época. Só tirar uma imagem que está aqui na frente para a gente poder começar. Então, nesse sentido a gente pode dar início, de fato, ao roteiro da apresentação. Antes de começar a falar sobre essa cidade no final do século XIX e no início do século XX, é preciso dizer que a cidade do Salvador sempre esteve em exibição, sempre esteve em evidência
em destaque no cenário não só da América Portuguesa, como também de outros lugares do mundo, desde o período da colônia, evidentemente, passando pelo Império e na República, isso mais atualmente, quando a gente tem uma divulgação maior da cidade, seja na música, no cinema, etc. Mas voltando ao período da colônia, não podemos esquecer que a cidade de Salvador foi capital da América Portuguesa até 1763. Isso é um fato muito importante, porque tudo que toca decisões em seu espaço jurídico, político e econômico e religioso, de uma forma ou de outra, passava pela cidade. Então, essa sua região comercial, a Cidade Baixa, o Porto de Salvador, os empreendimentos que ali estavam locados, né? O Palácio do Governo, a Câmara Municipal, o Tribunal da Relação, entre outros espaços de cunho jurídico, político, tinham importância no cenário baiano, do recôncavo e brasileiro. E mesmo quando deixa de ser capital, isso na segunda metade do século XVIII, a Bahia continua com importância política e também econômica, não podemos esquecer do seu porto, né? O Porto de Salvador, e de toda a importância que ela continua desempenhando no cenário político durante o Império. Então, é um estado e a sua capital, né, a cidade do Salvador, que mantém, ao longo de todos esses séculos, um discurso de um estado imponente, de um lugar de riquezas e de grandezas, que não vai desaparecer, mesmo com as mudanças que acontecem no Brasil. E é por isso que o estudo do Reinaldo César Nascimento Leite, A Rainha Destronada, e esse título é bem sugestivo, é tão importante para a gente contextualizar esse trabalho, porque ele vai trabalhar com os discursos das elites políticas sobre as grandezas e os infortúnios da Bahia nas primeiras décadas republicanas. Dialoga perfeitamente com esse momento que a gente está trabalhando. Enquanto eu vou focar muito mais do ponto de vista iconográfico, das reformas urbanas, das transformações que aconteceram no cenário da cidade, no comércio e na Unicultura Vitória, né? Esse livro vai trazer, através dos registros, dos relatos dos representantes políticos, todas as intenções por trás desse momento, que dialoga, por outro lado, com outro livro essencial para a gente entender, que é A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho, que mostra o panorama da República, a tentativa da República se firmar enquanto a nova realidade no cenário brasileiro. Portanto, explicar esse momento, na verdade, que a cidade passa de transformações urbanas, ou seja, final do século XIX e início do século XX, é interessante para a gente entender os rumos que a cidade toma, que o estado da Bahia toma, nas décadas seguintes, em especial a década de 20 e década de 30. Mas isso aí já é uma cena para um próximo capítulo. Como eu disse, Salvador sempre teve em exibição, e esse fato de ser uma cidade em destaque, uma cidade de importância no cenário político, vai continuar presente, inclusive nas respostas das intenções políticas desse momento. A cidade do Salvador, antes das reformas propriamente ditas, as reformas de Seabra no início do século XX, é uma cidade, assim como outras tantas do Brasil, que passa por uma série de problemas urbanos. Esses problemas urbanos não vão desaparecer no início do século XX, evidentemente, assim como não desapareceram no início do século XIX com a chegada da família real na Bahia. Tentaram fazer uma série de obras, modernizar ponto A, ponto B, C da cidade, mas os problemas urbanos continuaram, inclusive com o papel incisivo da Associação Comercial da Bahia. Mas a cidade, juntamente com outras cidades do Brasil, fazem parte de um panorama político muito complexo. A gente não pode esquecer que no final do século XIX tivemos uma mudança no quadro político brasileiro extremamente significativo, que foi a queda do Império Brasileiro, da figura do Pedro II, e a instauração da República, que foi um golpe militar, evidentemente, e essa República não vai deixar de impor esforços para mostrar, primeiro, que agora estamos em um país republicano, um país moderno, um país aberto a esse progresso, um país que dialoga com aquilo que estava acontecendo em outros lugares do mundo, inclusive com a realidade europeia, realidade norte-americana, realidade inglesa, etc. Um país que está aberto economicamente também, e é um país que precisa se modernizar e deixar, de uma forma ou de outra, esse passado para trás. Vamos construir um novo momento.
Não é à toa que as cédulas, as moedas, os monumentos, a própria bandeira, os heróis que são construídos dialogam com isso. E as cidades também. Então, essas cidades são elencadas como cidades que mostram esse novo panorama que o Brasil vive. O Rio de Janeiro é um bom exemplo disso, porque bem no início do século XX mesmo, a cidade passa por uma série de transformações no que toca o seu espaço, as suas regiões centrais. Né? O maior exemplo é a Avenida Central, a Avenida Rio Branco, é uma cidade que passa por muitas transformações, e nesse momento eu posso colocar algumas imagens para vocês perceberem o quanto essa cidade muda do ponto de vista de uma cidade que realmente passa por transformações impactantes naquela região central. Então, de ruas estreitas, de ruas mais apertadas, com uma série de problemas sanitários, a gente não pode esquecer da revolta da vacina, entre outras questões. Essa cidade é aberta, vias novas surgem, mostrando prédios, seguindo em especial uma característica arquitetônica mais para o ecletismo, eclética, muito próximo dos prédios franceses, seguindo as reformas do Barão de Haussmann, da segunda metade do século XIX. Essa cidade é fotografada, essa cidade está presente em postais, em selos, em cédulas e moedas. Os ângulos dessas fotografias são intencionais, ou seja, o fotógrafo direciona a câmera para mostrar a imponência, a monumentalidade dos prédios, o que a cidade tem de novo para contribuir nesse cenário brasileiro. Tudo isso faz parte de um jogo, de uma intenção de visibilidade, mostrar o que a cidade, o que o Brasil como um todo era e poderia ser em décadas depois. Isso também toca em uma questão da pauta racial. A gente não pode esquecer que o Brasil, não só hoje, como naquela época ao longo de sua história, é um país formado pela pluralidade, pela diversidade cultural e de raças, em uma perspectiva histórica, mas naquele momento uma tentativa muito clara de transformar essas cidades, essas grandes cidades, em uma realidade muito mais à Europa, muito mais clara, branca, estava presente. Não é à toa que o discurso dessas elites prega muito mais para esse viés. A gente pode destacar na região sudeste, em especial, a questão da imigração. Tudo isso toca nesse momento de transformações que a gente destaca, né? A saída de pessoas, a expulsão de pessoas que moravam nos cortiços para outras regiões, destruição de casas para outras casas serem construídas, remodelamento de fachadas e por aí vai. Então são questões para a gente pontuar nessa realidade do Sudeste, em especial do Rio de Janeiro, então capital federal. Não podemos esquecer que naquele momento o Rio de Janeiro é capital federal, Salvador não era mais capital, né? E isso acontece no início do século XX. Essas reformas aqui na cidade do Salvador vão acontecer de forma mais intensa algumas décadas, alguns anos depois, isso mais configurado no governo do Seabra, né, até 1916, isso continua no ano de 1920. Esse recorte que eu traço até o ano de 1920 é por conta das fontes que eu estou trabalhando, né? Os trabalhos dos comerciantes, né, e das elites políticas até 1920. Mas a gente pode ampliar esse recorte até até a década de 30, onde a cidade continua passando por reformas. Mas focando nesse momento, Salvador passa por essas grandes obras no comércio, na Avenida 7 de Setembro, que é então construída nesse período, 1913, 15, 1916. No final do século XIX, a cidade do Salvador, mesmo criticada por viajantes, criticada por essas elites que queriam modernizar essa cidade, discurso que continua no início do século XX, é uma cidade que possui beleza nos seus detalhes. Não podemos esquecer desse ponto. Inclusive essas belezas, esses ícones, são destacados pelos comentários de viajantes, por descrições da época. É uma cidade que desperta encantamento. Trago essas informações para a gente não pensar que só tinha problemas, né? Se a gente pegar Paris da época, Londres, uma série de problemas urbanos, inclusive de saneamento, também existia. A gente não pode esquecer isso. Porque é interessante, quando a gente lê um livro do século XIX, um comentário de um jornal do final do XIX, do início do século XX, apontando defeitos, críticas na cidade, Salvador, Rio de Janeiro, etc., a gente não pode esquecer que as grandes cidades do mundo também passaram por esses problemas. Claro, com diferentes realidades, com diferentes cenários, mas todas elas estavam imersas nesses problemas urbanos e nas suas tentativas de melhoramentos.
No que toca o centro antigo da cidade do Salvador, especialmente da região do comércio, da Cidade Baixa, partes da Cidade Alta, não vou entrar ainda na Rua Chile, Avenida 7 de Setembro, temos um lugar de importância política, religiosa e residencial ao longo de 300 e tantos anos, que continua, evidentemente, com evidência, mas não com todo o prestígio do que toca a parte residencial naquela região do atual centro antigo de Salvador, Pelourinho, etc., como tinha antes. E é um fato curioso para a gente destacar, que não é novidade para ninguém, que aquela região perde o seu destaque de lugar escolhido por essas elites, por essa burguesia em ascensão na cidade do Salvador, por inúmeros fatores. Novas ideias estão em voga, a cidade busca novos espaços, não é à toa que o então Corredor da Vitória, que a Graça e o Canela são escolhidos por esses novos representantes das elites econômicas e também, de certa forma, política, afinal a residência do governador vai sair da Praça Tomé de Souza e vai ficar muito mais próximo do Campo Grande, no Palácio da Aclamação, isso em 1916 1917, então já é um sinal. E essa escolha de novos ares sinalizam para essas mudanças do ponto de vista de uma residência dessas elites que habitavam o centro antigo da cidade do Salvador. Voltando ao centro antigo da cidade, a gente não pode esquecer dos marcos, os ícones que marcavam a realidade da capital baiana desde muito tempo, em especial na segunda metade do século XIX. O Elevador Lacerda é um dos principais exemplos desse momento. É uma grande obra no que toca a ligação entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta. A gente tínhamos outros assessores, como o Elevador do Tabuão, que era o final do século XIX. O Elevador Lacerda já faz parte desse contexto, não tinha passado por a reforma que dá as características atuais para ele. Isso é só na década de 30 do século XX, vamos frisar. Então é a cidade que, de uma forma ou de outra, isso antes das reformas de Seabra, já tinha minimamente passado por reformas e possuía equipamentos de destaque. Ainda na região do porto da cidade de Salvador, não podemos esquecer que ali existiam sedes de diversas companhias, empresas e mesmo bancos, não só nacionais, como também internacionais. Em 1808 foi aberto os portos das Nações Amigas. Não podemos esquecer desse fato que é muito importante. A abertura dos portos possibilitou um contato ainda maior com o Porto de Salvador com outros lugares do mundo. Diversos gradis de residências espalhados pela cidade do Salvador vieram da Inglaterra, assim como vidros, janelas, maçanetas de porta, móveis da França, da Itália e por aí vai. No Corredor da Vitória tínhamos várias casas que mostravam essa pluralidade de objetos que vinham de diversas regiões do mundo, em especial da Europa. Assim como em outros momentos, porcelanas, louças, móveis, objetos que vinham de diversas partes do mundo. Então, o contato do Porto de Salvador, um dos principais portos do Brasil e também do mundo naquele período, com outras nações, com outras culturas, mostra, evidentemente, a importância da cidade ao longo de todo esse período, em especial no século XIX, e esse lugar de importância, a região portuária, continuará em destaque no século XX. Não é à toa que o Porto de Salvador passará por importantes reformas nas primeiras décadas do XX, em especial no ano de 1912. Os aterros, as reformas, a construção das docas e por aí vai. Só para voltar no que toca a questão dos sobrados do centro antigo que eu acabei falando e entrei para outra história não terminando, muitos desses sobrados, dessas antigas residências, alguns de senhores de engenhos, de importantes comerciantes, etc., não atendiam mais aos anseios dessas elites. Algumas estavam arruinadas, outras viraram casas germinadas, os quartos viraram outras casas, cortiços e por aí vai. Essas elites começam a buscar outros lugares. Então a gente tem como sinalização esses outros ares da cidade de Salvador, esses outros locais, com Campo Grande adiante, na região sul, que são destacados por esse novo caminho da cidade que coincide também com a abertura da Avenida 7 de Setembro. A cidade do Salvador no século XX, esse é um ponto bem interessante para a gente destacar, para a gente ter uma noção do espaço da cidade, do ponto de vista da população, do que era a cidade naquele momento.
tinha em torno, no ano de 1900, 205 mil habitantes. São Paulo, um pouquinho antes, no final do século XIX, tinha muito menos do que isso. Só para a gente fazer uma comparação do ponto de vista das cidades naquele período do XIX. Em 1910, ou seja, 10 anos depois, a população de Salvador aumenta para 242 mil pessoas. E em 1920, no término desse nosso recorte, ela já está em 283. Então é um aumento populacional não tão gritante assim, mas significativo. Então, naquele período, final do século XIX, início do século XX, destacava-se na cidade, em especial, 2 distritos, um deles com 11 freguesias e o outro com 6 freguesias, só para a gente fazer uma contextualização espacial. Os distritos eram Sé, São Pedro, Santana, Conceição da Praia, Rua do Paço, Pilar. O distrito da Vitória era muito mais amplo, pegava Barra, Graça, Rio Vermelho, Santo Antônio, Mares, Penha, Brotas, Pirajá, Paripe, e Passé e Brotas. Isso já juntando todas as freguesias citadas. Nesse contexto, apesar de percebermos na cidade de Salvador uma certa diversidade no que toca a seus espaços social, alguns estudiosos, algumas descrições da época mostram de forma muito clara, muito visível, uma certa caracterização do ponto de vista dos habitantes de cada bairro. Ou seja, era possível ver um recorte muito evidente social, ou seja, de classe naquele período, onde morava as pessoas com a condição social, um poder aquisitivo maior, e onde moravam as pessoas que não possuíam um poder aquisitivo tão grande assim. E como, de uma forma ou de outra, essas medidas de política pública foram intencionando a saída dessas pessoas. Existem comentários, por exemplo, de pessoas que visitaram a cidade de Salvador, posso depois colocar referência no link para vocês, que visitam a região do Rio Vermelho, do Alto das Pombas, e percebe, ali coloca, esse é um bairro de maioria de pessoas negras. Vai em outra região da cidade de Salvador, como por exemplo Campo Grande, Correio da Vitória, Graça, esse é um bairro onde mora a maioria de pessoas brancas. E isso, não podemos esquecer, é uma intenção, é uma forma muito clara de distinção naquele espaço urbano nas primeiras décadas do século XX. É um projeto político que fica muito claro e que vai se acentuando à medida que novas intenções passam a figurar no pano de transformação do tecido urbano da cidade do Salvador. Adiante, a gente tem pontos que dialogam em um contexto geral da cidade de Salvador. A cidade ganha uma série de melhoramentos, tanto do ponto de vista do transporte, da iluminação pública, automóveis chegam na cidade no final do século XIX. Em 1903, no início do século, temos a iluminação na Rua Chile. Temos em algumas partes da região central da cidade esgotamento sanitário. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, ver as descrições de diversas obras sobre a cidade de Salvador no 19, a gente sabe, na época da escravidão, que os dejetos eram jogados nas praias, pelas janelas, colocavam em córregos. A cidade era, em um contexto geral, uma situação de saneamento bem delicada, assim como no Rio de Janeiro também. Isso vai mudar no final do século XIX, em especial no século XX. Lembrando que as primeiras casas que tiveram banheiro dentro das casas já na realidade das primeiras décadas do século XX, final do século XIX, o Solar dos Carvalho, ali na Graça, e o XX com os palacetes do Corredor da Vitória, mas eram situações diversas, as pessoas utilizavam pinico, só para a gente ter uma noção da realidade de saneamento da época. No final do século XIX, já tínhamos bondes na cidade, puxados a burros, depois foram eletrificados. O primeiro automóvel foi no ano de 1901, inclusive foi uma verdadeira festa na cidade, esse carro passando pelas avenidas do centro de Salvador. Esse carro está hoje no Museu da Misericórdia. Outro dado interessante, que está no livro do Pedro Vasconcelos, sobre Transformações e Permanências, que vale também a leitura, um trabalho absurdo sobre as transformações urbanas de Salvador, é que em 1915 a cidade tinha 118 automóveis. Isso é um ponto bem interessante, porque quando a gente analisa as fotografias,
realmente a gente vê mais pessoas nas ruas, né, do que automóveis. Isso muda a partir do momento que a gente analisa as fotografias, os postais da década de 20 e da década de 30. Já é um outro contexto. A cidade, do ponto de vista cultural, dos seus espaços culturais, tem o Cinema Jandaia, que é na primeira década do século XX, tem o Cine Teatro Guarani, que ficava onde hoje temos o Cinema Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. Era um prédio eclético, bem diferente do que está atualmente. E naquele momento, décadas depois, 1916 e 1917, vamos ter a inauguração da nova residência dos governadores, o Palácio da Aclamação, que está no caminho da burguesia, né? Pega o antigo Palacete dos Morais, que ali reformam e colocam a nova casa para o governador, ao lado do passeio público. Apesar de todos esses pontos que eu trouxe para vocês, não podemos esquecer das tensões urbanas que aconteceram na cidade. Isso não vai desaparecer, né? Por mais que essas reformas evidenciem uma tentativa muito clara da cidade se modernizar, da cidade pensar em uma tentativa de progresso, etc., essa tentativa de modernidade e de progresso é também excludente. Disfarça as tensões, disfarça os problemas sociais. Em 1912, por exemplo, tivemos uma grande tensão política, conhecida não só no cenário brasileiro como mundial, no Brasil, que foi o bombardeio de Salvador, destruindo o antigo prédio do Palácio do Governo, parte do acervo da Biblioteca Pública que ficava das alas. Inclusive o palácio vai ser reconstruído e reinaugurado décadas seguintes, no final da primeira década, né? Indo para 1920. Entre outros problemas, né? Tivemos greves, tivemos manifestações, protestos diversos de pessoas, crises nos bondes, protestos dos trabalhadores dos bondes e por aí vai. As reformas de Seabra, portanto, estão inseridas nesse período, ou seja, no início do século XX, e em especial no ano de 1912 e 1926, inspiradas diretamente naquilo que já aconteceu no Rio de Janeiro, que eu acabei de falar com vocês, e o Rio de Janeiro inspirado nas reformas do Barão de Haussmann na segunda metade do século XIX. O J.J. Seabra é uma personalidade, uma figura de contato direto com essa realidade brasileira, com essas elites políticas do Brasil, inclusive da França também. É um personagem que dialogava com o que estava acontecendo no mundo naquele período. Parte dos recursos das reformas urbanas, o que eu estou falando de reformas urbanas, alargamento de ruas, reforma dos prédios públicos, construções de prédios públicos, reformas de fachadas, etc., vieram do recurso do cacau, né? Da fortuna que o cacau movimentou no final do século XIX e no início do século XX. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial vai interromper muito de tudo isso que aconteceu na cidade de Salvador. Não esqueçam, não só na realidade europeia, como também aqui na Bahia. Na época, os prefeitos eram intendentes, só para a gente deixar claro, isso só vai mudar a partir de 1930, onde vão ser conhecidos como prefeitos, né? Como já foi dito, essa região comercial tem uma importância absurda, né, ao longo de toda a história da cidade de Salvador, vai continuar nesse período da República. A gente destaca no final do século XIX uma fonte da época que circulava mais de 4.000 embarcações por ano no ano de 1889 na região do comércio, isso é um número significativo. Tínhamos grandes casas de exportação na região do Porto de Salvador, destacando 10 ou 11. Eu tenho um relatório na pesquisa, depois posso passar para vocês. Salvador, em 1928, tinha, ou seja, depois da nossa pesquisa, mas só para contextualizar, 20 consulados. E esse é um fato bem interessante porque dialoga não só com a realidade da região, como também do comércio e da política. Ao lado dos comerciantes, que tinham fortunas na cidade naquele período, os banqueiros tinham não só prestígio do ponto de vista econômico, como também político, ao ponto de destacarmos Araújo Pinho, Góes Calmon e Vital Soares como banqueiros e também governadores do estado, né? Em momentos distintos, o Araújo Pinho em 1908, Góes Calmon em 24 e o Vital Soares depois, mas que mostram um pouco desse panorama social e político da cidade de Salvador. Antes desse período de Seabra, algumas ruas do centro de Salvador, em especial do comércio, já tinham passado por reformas, a exemplo da Santos Dumont, a Praça Marechal Deodoro vai ser inaugurada em 1910, e além dessas reformas, o local também
era ícone, era uma região para destacar, além de todos os prédios de importadoras, casas de câmbio e de comerciantes, também sedes de algumas indústrias, né? Apesar que as indústrias ficavam na região afastada do centro de Salvador, mas tínhamos também repartições que faziam menção ou dialogavam com esses industriais que começam a ter destaque na cidade no final do século XIX e no início do século XX, destacando a figura do Luiz Tarquínio e do comendador Bernardo Martins Catarino, porque cita essas duas pessoas. Ambos vão morar nos bairros que eu cito na palestra de hoje, né? O Luiz Tarquínio na Graça, ao lado do Solar dos Carvalhos, vou mostrar a imagem para vocês, e o Bernardo Martins Catarino também na Graça, na casa que foi o principal destaque desse período, que é o atual, né, o Palácio das Artes, antigo Museu Rodin. O Luiz Tarquínio foi o responsável pelo Empório Indústria do Norte, que ficava em Tapajipe, e o outro é a CIA Progresso Industrial da Bahia, de 91, também naquela região do subúrbio ferroviário. Feito isso, temos então os caminhos para a burguesia da cidade do Salvador. Caminhos pela burguesia, porque de uma forma muito clara, a cidade começa a também se destacar do ponto de vista de uma presença de imigrantes, comerciantes estrangeiros, não que eles não estivessem presentes em outros momentos de nossa história, pelo contrário, estiveram presentes. Mas no século XX, muitos se consolidam ainda mais, né? Tivemos, por exemplo, escolas, cemitério inglês no século XIX, etc., né? Com viajantes que foram enterrados no século XIX no cemitério inglês, entre outros personagens. Mas no século XX, esses personagens vão se destacar ainda mais, né? O Bernardo Martins Catarino, por exemplo, era português. Tivemos outras pessoas de descendência alemã, né? Os Wildberg, por exemplo, entre outros. Então, esse caminho para a burguesia é caracterizado em especial pelas regiões do Campo Grande, Corredor da Vitória, Graça, onde são erguidos esses imóveis, esses palacetes, seguindo o ecletismo vigente no período, né? Casas que tem de mais moderno no que toca às ideias de urbanidade, de novas casas para a elite daquele período morar, ou seja, são casas recuadas no que toca à avenida, às ruas, não são casas coladas com as outras, pelo menos as mais suntuosas, são casas que têm um trabalho de jardinagem, um modelo mais ou menos do palacete do Bernardo Martins Catarino. A freguesia da Vitória, composto pela Barra, Graça, São Lázaro, Rio Vermelho, tinha em média no final do século XIX 15 mil habitantes e em 1920 esse número passa a 40 mil habitantes, sendo uma das principais freguesias e com o maior número de habitantes na cidade de Salvador naquele período. Como eu falei, os imigrantes se destacam nesse momento e as reformas urbanas vão tocar diretamente nesses espaços. O que a gente pode falar? Comércio, a Avenida 7 de Setembro, como um grande cartão postal do governo Seabra, vai ser a grande obra para mostrar esse caminho da modernidade, do progresso da cidade de Salvador, é a grande obra do governo Seabra. A Avenida 7 vai cortar esse centro antigo da cidade de Salvador, ou seja, ela vai sair, né, daquela região antiga, daquele caos da cidade, com um monte de casas de períodos anteriores. Essas casas vão ser, boa parte, demolidas, né? A avenida vai ser alargada, vai passar por esse corredor da Vitória, um nome bem sugestivo, e não podemos esquecer o corredor da Vitória, Avenida 7 de Setembro, e vai até a Barra. É esse caminho que a cidade tenta mostrar como sendo esse momento de esplendor, de embelezamento e de um discurso que dialoga com aquilo que as elites políticas e as elites econômicas já defendiam, tanto no final do século XIX e no início do século XX. No caminho para a construção dessa avenida, não podemos esquecer, tínhamos igrejas, temos diversas construções, o prédio do Senado, por exemplo, que ficava na Praça da Piedade, vai ser cortado ao meio. Hoje só temos uma parte do prédio do Senado, né, e ocupada por um curso pré-vestibular. Tínhamos igrejas, a exemplo da igreja de São Pedro, antiga, que ficava onde hoje temos o relógio de São Pedro, que foi demolida, construíram a nova, em estilo neogótico, na Praça da Piedade. Tínhamos a igreja do Rosário, que ficava onde hoje temos ali as proximidades do Colégio dos Mercês, que foi cortada ao meio e recebeu uma fachada neomorisca, tanto que quando a gente entra na igreja já se depara no altar, porque falta toda a parte da frente, porque ela foi literalmente cortada.
O prédio do convento das Mercês, né, do Colégio das Mercês, atual Colégio das Mercês, também vai ser reformado, vai ganhar uma nova fachada neogótica. Temos o Palácio da Aclamação, né, residência do governador, vai ficar até a década de 70, 80, quando vai ser mudada para Ondina. Temos os inúmeros casarões, né, palacetes, que tinham no Campo Grande desde o final do 19, né, que vão ser reformados, ou outros serão construídos no início do século XX. E o Corredor da Vitória como o principal local onde tinham os palacetes, onde morava essa burguesia influente daquele período, ao lado da Rua da Graça, região do Canela, Araújo Pinho e na Ladeira da Barra, indo mais para a década de 20, quando são construídos palacetes de maior expressividade. Então, a cidade, nesse momento, passa por obras extremamente significativas que tentam evidenciar a sua tentativa na corrida por modernizar-se, para mostrar que ela não estava atrás com aquilo que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, que ela também poderia viver esse momento de beleza, mas que dialoga também com a tentativa muito clara de disfarce dos problemas existentes. Quando a gente vai para um outro lado das análises das fontes, que é como essa cidade se mostra no cenário nacional ou mesmo internacional, a gente vê que o que é evidenciado na cidade do Salvador é justamente essa cidade moderna. São essas novas construções, são esses prédios em evidências, é a Avenida 7 de Setembro, com o seu máximo esplendor dos prédios recém-construídos, seguindo o ecletismo vigente. E aquela cidade antiga, aquela cidade caracterizada pela diversidade, pluralidade, ela não é colocada nos materiais de exibição. Isso também mostra uma tentativa de clarear, né, de colocar uma cidade do ponto de vista branca, né, como está em um dos livros que a gente trabalha aqui na pesquisa. Uma Atenas, né, a cidade colocada como uma verdadeira musa aos moldes greco-romanos. A cidade negra, a cidade do Salvador negra, né, a maioria da população não aparece no material de exibição por parte dos representantes dessas elites daquele período. Enquanto no 19 temos algumas fontes, temos algumas descrições, alguns registros que até evidenciam esse lado da cidade do ponto de vista plural, né? Posso até colocar alguns recortes para vocês. No início do século XX, a tentativa era muito clara de mostrar essa cidade mais pelo viés de um recorte europeu, uma cidade que tenta se europeizar, do que uma cidade plural e diversificada como Salvador era. Mas isso toca em outro ponto também, que é a continuidade por parte das elites políticas em jamais esquecer do passado glamuroso, do passado de pujança econômica que a cidade do Salvador desempenhou, em especial até o momento em que foi capital ou que teve prestígio político, né? Essa pujança da cidade capital, dessa cidade ícone da colônia, né? Onde os senhores de engenho desempenhavam fortunas a perder de vistas, continua presente na cidade do Salvador e ela fica quase que no meio termo. É uma cidade que preserva esses laços, essa ideia de um passado tão glamuroso, e uma cidade que tenta se modernizar. Entretanto, a força por transformar a cidade nessa cidade do progresso, nos viés republicanos que já acontecem em outros lugares, evidentemente que acaba destacando-se no que toca às reformas urbanas. Quando a gente fala de reformas urbanas, das construções dos palacetes que adornaram, que foram mais presentes na cidade do Salvador e que começaram a ser demolidos a partir da década de 60, 70 em especial, não podemos esquecer que mesmo seguindo um ecletismo, detalhes em Art Nouveau ou qualquer neocolonialismo nas décadas seguintes, eles possuíam características que também dialogavam com a realidade local. Ou seja, não era uma cópia francesa de um prédio francês ou europeu por si só. Tinha uma realidade, ou tinha uma inserção na realidade sociocultural soteropolitana, baiana, brasileira. Na fachada a gente poderia ver elementos, adereços que poderiam fazer referência à importância do fumo, do café, brasões diversos, estátuas que faziam ligação com a história da Bahia.
além, evidentemente, de todos os pormenores que evidenciavam também essas outras questões que às vezes ficam despercebidas, mas que mostram todo um panorama complexo no que toca ao trabalho daquele momento. Ou seja, para além dos donos desses imóveis, desses agentes das elites econômicas baianas, quem construiu esses prédios? Quais foram os profissionais que estavam participando desse novo momento de urbanização da cidade do Salvador? A gente sabe da presença de muitos italianos, estrangeiros italianos, destacando o Rossi Batista, que fez inúmeros prédios na região do centro de Salvador, do comércio, tudo. Destaco e indico esse livro, né, que tem alguns textos para contextualizar esse momento, que fala sobre o Museu Rodin na Bahia. Então, a presença italiana dos arquitetos no início do século XX é muito forte, mas tivemos toda a mão de obra daqui, da cidade, do Recôncavo, marceneiros, artífices diversos que faziam verdadeiros trabalhos incríveis e que ficaram esquecidos com o passar do tempo, né? Os mestres que talhavam as madeiras, né, de móveis em Jacarandá, que continuaram, né, fazendo trabalhos desse tipo há um certo tempo e que depois ficaram de lado por conta de outros móveis que começavam chegando no Porto de Salvador, vindo de outros lugares da Europa, entre outras questões. O que eu estou querendo dizer? Temos realidades diversas nesse cenário que ainda podem e devem, espero, surgir novas pesquisas para mostrar um pouco da diversidade social da cidade do Salvador nesse momento. Para finalizar, não ficar um vídeo muito grande, já tem 40 minutos, eu não sei nem como é que vamos disponibilizar isso na rede social, né? Agradeço o Museu Carlos Costa Pinto, porque já está sinalizando que eu não tenho mais limite. E parabéns, cidade do Salvador. Espero que tenham gostado.